Capítulo 5. O serviço da Igreja. Partes de duas palestras proferidas pelo irmão Vatmanei a seus cooperadores, quando os treinava no Monte Cullen, no ano de 1948. A primeira parte foi publicada no capítulo 51 de Lições para os Novos Cristãos, em abril de 1949. A segunda parte foi publicada no terceiro capítulo de As Questões da Igreja, em março de 1950. Ainda que a Igreja tenha a base adequada exteriormente e o conteúdo correto interiormente, isso ainda não é o bastante. Ela também deve ter o serviço da Igreja. Este tem sido negligenciado por todas essas gerações. Ainda hoje, não temos uma compreensão adequada a esse respeito. O serviço da Igreja é uma coordenação espiritual, uma coordenação dos santos na vida e no Espírito Santo. O serviço da Igreja é a atividade espiritual dos santos, membros uns dos outros no Espírito Santo, como um corpo, cada membro trabalhando, de acordo com sua função. Não é um movimento independente de um indivíduo, mas é o movimento coordenado de todos os santos. Não é o serviço de uma pessoa individualmente, mas de todos os santos, servindo juntos. Não é o serviço de um pastor, mais um pregador e vários presbíteros e diáconos, mas é o serviço em que todos os santos participam juntos. Se uma igreja é normal, o número de pessoas salvas deve ser também o número das pessoas que servem. No Novo Testamento, todos os salvos são sacerdotes, todos, portanto, devem servir. Se, numa igreja, apenas uma minoria ou uma parte está servindo, algo está errado nela. Ela ainda é fraca. A igreja só é forte quando todos servem. 1. O serviço do corpo. A igreja é o seu corpo, Efésios 1, 22 a 23. O serviço da igreja, portanto, deve ser o serviço do corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? 1 Coríntios 12, 14 a 19, 28 a 30. Há diferentes membros no corpo. O Espírito Santo dá aos membros do corpo de Cristo vários tipos de dons e ministérios, de acordo com as necessidades do corpo. O Senhor dá diferentes tipos de ministérios a esses membros, para que as necessidades de todo o corpo possam ser supridas. Hoje, Ele dispôs os vários ministérios no corpo. O próprio Senhor sabe, e jamais fará o corpo inteiro ser um olho, ou um pé, ou uma orelha. Ele dá ao corpo diferentes tipos de ministérios, para suprirem toda a igreja. Assim como um corpo precisa de muitos membros, também a igreja necessita de vários ministérios, principalmente para o serviço espiritual. Observem aqui que alguns têm o ministério da palavra, e outros têm a operação de milagres. Tanto o ministério da palavra quanto o serviço sobrenatural, o serviço de milagres, são aqui mostrados. Deve haver espaço para todos os membros servirem. Você sabe o que é a igreja? Uma igreja precisa ter espaço para que todos os ministérios sirvam o corpo. Isto é a igreja. Está bastante evidente que a igreja são todos os irmãos e irmãs, incluindo aqueles que são considerados não decorosos, executando as funções de seus ministérios espirituais, cada um servindo ao Senhor.
É impossível ao corpo ter muitos membros inúteis. Vocês devem ver que todos são membros do corpo, que cada membro tem sua função, e que cada membro deve cumprir seu serviço perante Deus. Isso então pode ser chamado de igreja. Cada membro tem o serviço de seu ministério. Lendo Coríntios 12, Efésios 4 e Romanos 12, vemos que há 3 categorias de ministérios. Observamos aqui o ministério da palavra e também o ministério dos milagres, ambos para o crescimento do corpo. Cada membro do corpo tem o serviço de seu ministério. Se você é cristão, é membro do corpo, e como um membro do corpo, deve cumprir seu serviço perante Deus. Enfatizamos o serviço universal. Cada um deve ter seu serviço específico, e servir adequadamente perante Deus. Cada um deve servir. Espero que todos os filhos de Deus, um por um, sejam conduzidos ao ponto de todos servirem. Uma vez que cada membro tem sua função, esperamos que não haja nenhum que deixe de servir. Não se deve permitir a existência do sistema em que um cuida de todos. Se, num determinado lugar, os membros não servem, mas, ao invés disso, existe um sistema em que todas as questões de todo o corpo são confiadas aos olhos, isso certamente não é o corpo. As mãos não trabalham, mas pedem aos olhos que trabalhem, os pés não andam, mas pedem aos olhos que andem, a boca não come, mas pede aos olhos que comam, o nariz não cheira, mas pede aos olhos que cheirem. Que é isso? Isso não é o corpo, é um monstro. Se encontrarem uma organização ou um sistema onde uma ou duas pessoas cuidam das questões de todo o corpo e onde todo o restante dos membros não precisam servir, e, contudo, o corpo prossegue em frente, digo-lhes que isso certamente não é a igreja. Nem é possível que isso seja a igreja. Onde já se viu uma pessoa cujo corpo nada faz, mas todas as funções são confiadas a um ou 2 membros? Os ouvidos não ouvem, mas pedem aos olhos que ouçam, o nariz não cheira, mas pede aos olhos que cheirem, as mãos não trabalham, mas pedem aos olhos que trabalhem, os pés não andam, mas pedem aos olhos que andem por eles. Os olhos são solicitados para fazer tudo, um membro faz tudo. Permitam-me dizer-lhes, pois está bastante patente, que isso não é o corpo de Cristo. Isso é uma doença grave. Portanto, irmãos, vocês devem observar que, na igreja, cada um tem um ministério diante de Deus, cada membro precisa servir. Na igreja, todos devem servir, sem a existência de qualquer sistema de um por todos. Não deve haver um membro, nem tampouco alguns membros representando todos os demais a cuidarem dos problemas. Se existe uma situação assim, devemos saber que isso não é o corpo de Cristo. O sistema que não concede lugar para que todos os membros sirvam, certamente não é o sistema do corpo. No corpo, os olhos podem estar muito ocupados, a boca também, assim como os pés, e as mãos, contudo, não há conflito algum entre eles. Se a boca, os pés, as mãos e o nariz estão inativos, então deve haver alguma doença no corpo. Quando os olhos, os pés, a boca e as mãos se movem, você pode ver a coordenação do corpo. Isto é o corpo. Se alguns servem e outros não, se uns são sacerdotes e outros não, se somente um ou poucos têm a permissão de ser sacerdotes, você pode ver claramente que isto não é o corpo. Vocês precisam fazer com que todos os irmãos e as irmãs vejam este princípio, este caminho. 2. Todos os membros devem funcionar. Veja Romanos 12, 4-8, porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim, também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Os dons variam de acordo com a graça recebida.
Outra coisa que necessita de atenção especial no corpo é que cada um não recebe a mesma medida de graça. Desde que a graça que cada um recebe varia, os dons recebidos por cada um diante de Deus também variam. Acabamos de ler em Coríntios 12. Sua ênfase está no ministério da palavra e no ministério dos milagres, está a esfera de Coríntios 12. E quanto a esta passagem de Romanos 12? Aqui também há o ministério da palavra, mas, além disso, há também o ministério de servir os outros na igreja, assim como a obra dos levitas. Alguns contribuem, outros presidem, e alguns exercem misericórdia. Aqui se pode ver o ministério da palavra e a obra dos levitas. Aqueles que servem devem concentrar a atenção no seu serviço. Deve haver lugar no corpo para que todos os membros sirvam. Já ouvimos em Coríntios 12. Romanos 12 nolo mostra novamente, para todo aquele que é dotado, seja no ministério da palavra ou no ministério de servir os outros, o mandamento é que ele deve servir nessa conformidade. Em outras palavras, você não deve interferir nos assuntos dos outros, e pisar nos seus pés. Enquanto estiver caminhando, não pise no calcanhar dos outros. Siga o seu caminho, e haja de acordo com o dom que Deus lhe deu. Aquele que profetize de acordo, e não cuide de outros assuntos. Aquele que exorta, que o faça sem tentar cuidar de outras coisas. Aquele que presida corretamente na igreja e não interfira no trabalho dos outros. A disposição natural do homem gosta de se intrometer nos negócios dos outros. Irmãos, vocês precisam ver que cada um deve servir de acordo com seu próprio ministério, cada um cumprindo o que deve fazer e concentrando nisso sua atenção. Essa passagem de Romanos 12 nos mostra que cada um deve servir de acordo com aquilo que lhe foi designado. Cada um precisa saber perante Deus o que pode fazer, que dom o Senhor lhe deu. Assim que souber, deverá exercê-lo de acordo, não se intrometendo um no serviço do outro. O corpo não deve permitir que membro algum negligencie seu dever. Quando cada um presta atenção ao seu próprio ministério e a ele se aplica diligentemente, então temos o corpo. O corpo não deve permitir que membro algum negligencie seu dever. Não devemos permitir que os membros se retraiam. Se os olhos não enxergarem, todo o corpo estará em trevas, se os pés não andarem, todo o corpo não poderá andar. Os olhos devem ver, e os pés devem andar. Mesmo que o dom recebido de Deus seja bem pequeno, ainda assim esperamos que você não o esconda. Quando falamos de Romanos 12, podemos introduzir o princípio de um talento, leia Mateus 25:14-30. Muito embora tenha recebido apenas um talento, ainda assim você deve usá-lo. Vocês precisam ver que a igreja é o corpo de Cristo. Por isso, todo membro, quer tenha recebido um dom grande ou pequeno, seja este de 5, de 2 ou de um talento, deve entregar tudo o que tem para servir. Se há alguém que não serve assim, mas enterra o seu talento, não pode haver igreja alguma. Se há alguns membros do corpo que não funcionam, isso fará com que o corpo sofra grandemente. Todos os que receberam um talento devem manifestar esse único talento. O crescimento vitorioso de uma igreja ou sua apatia não depende do fato de aqueles que receberam 5 talentos se manifestarem e servirem ou não. Por conveniência, nos parágrafos seguintes, nós os chamaremos de os de 5 talentos, os de 2 talentos e os de 1 talento. A responsabilidade total está sobre os de 1 talento. De geração em geração, todas as dificuldades se encontram não com os de 5 talentos, mas com os de 1 talento. Se os de 1 talento estão bem, tudo está bem, se os de 1 talento enterram seu talento, tudo está acabado. A dificuldade com os de 1 talento é que eles enterram seu talento no solo, e, como resultado, você sente o peso da morte na igreja. Você nem imagina como é grande este peso. Os de 5 talentos estão carregando, então, os de 1 talento. Como é grande este peso de morte? Em qualquer época, em qualquer lugar onde haja uma igreja, todos os de 1 talento devem manifestar os seus talentos e negociá-los. Quando todos os de 1 talento manifestarem seus talentos, haverá uma igreja nessa localidade.
Vocês mesmos devem observar, a fim de perceber que a direção correta de uma igreja não é algo que depende apenas de seu trabalho, porém é mais uma questão de vocês terem a capacidade de fazer com que todos os de um talento manifestem seus talentos. Hoje, todos os problemas da igreja vêm dos de um talento. O Senhor nos mostrou que não há ninguém cujo dom exceda 5 talentos. Por um período de 20 anos, a igreja pode ter apenas um membro com 5 talentos, mas, a cada dia, ela pode ter 5 pessoas, cada uma delas possuindo um talento. Qualquer filho de Deus, mesmo aquele em pior condição, ainda tem um talento. E 5 pessoas de um talento colocadas juntas, equivalem a uma que tem 5 talentos. Se, hoje, na igreja, todos os de um talento manifestassem seus talentos, não haveria necessidade de tantos grandes dons entre nós. Apenas pelo despertar dos de um talento que o mundo inteiro será conquistado. Deixem-me dizer-lhes cada membro do corpo deve agir. Vocês devem estar claros, portanto, de que o que importa não é o quanto vocês mesmos podem trabalhar, ou quanto peso conseguem carregar, mas sim o quanto vocês são capazes de levar todos os irmãos e irmãs, todos os de um talento, a se levantarem para trabalhar e servir. Este é o caminho que vimos principalmente nestes últimos anos. Todos os de um talento devem levantar-se para servir o Senhor. Se você é o único que está ocupado desde o nascer até o pôr do sol, isso não será a igreja. Mas se você estiver ocupado desde a manhã até a noite, e fizer com que todos os de um talento trabalhem e fiquem ocupados, tal será a igreja servindo, tal será a igreja pregando o Evangelho. É a igreja que está trabalhando, é o corpo que está agindo, e não alguns membros substituindo a atividade do corpo. Deste modo, a China começará a ter a igreja. A igreja é todos os de um talento servindo. Você jamais deveria pensar que, por haver pessoas que se reúnem numa certa localidade, temos então a igreja. Unicamente o corpo de Cristo é a igreja, e o corpo de Cristo depende do funcionamento de todos os membros. O problema está com os de um talento. Por essa razão, temos somente uma esperança, somente um encargo, isto é, o serviço em cada localidade não deve depositar a ênfase sobre os especialmente dotados, e sim sobre os menos dotados, sobre aqueles que, para os homens, não têm valor algum, os que têm apenas um talento, esperando que todos os que tenham um talento se levantem da terra. Você deve dizer-lhes que o lenço destina-se a limpar o suor, não a embrulhar o talento. Leia Lucas 19:20. O lenço de cada um deve ser usado para limpar o suor, nenhum lenço deverá ser usado para embrulhar talento. Digo-lhes que, um dia, quando todos os de um talento se levantarem para servir o Senhor, vocês verão que o corpo estará entre nós, e também a igreja. Todo o problema, hoje, é que os de 5 e os de 2 talentos cuidam de todas as questões, enquanto todos os de um talento são deixados inativos. Vocês devem fazer com que os de um talento vejam que, embora, de fato, tenham apenas um talento, se trabalharem de acordo com o que têm, esta será a igreja, a vida do corpo. Só podem começar por aqui, e não de algum estágio mais avançado. Deixem que aprendam, dia a dia, a fazer de acordo com sua capacidade, cada um servindo a Deus, ninguém transferindo responsabilidade aos outros. Assim, você verá o corpo de Cristo, a vida do corpo sendo plenamente expressa através dos de um talento. 3. Todo o corpo deve aprender a servir. Com relação aos afazeres da igreja, os irmãos e as irmãs devem preocupar-se com eles e estar bastante claros a seu respeito. Não importa o tipo de obrigação, todos devem arregaçar as mangas. Temos, por exemplo, a limpeza do local de reuniões, o cuidado e a arrumação dos cobertores e lençóis pertencentes à igreja. Tudo isso é característico do serviço dos levitas. O cuidado dos irmãos necessitados entre nós, o hospedar e o despedir de irmãos e irmãs visitantes estão todos na natureza do trabalho dos levitas. Vocês podem ver, perante Deus, que há muito trabalho de natureza levítica.
Há muito a ser feito no escritório de serviço da igreja, o que está também na natureza do trabalho dos levitas. Quando uma pessoa serve a Deus, por um lado, deve realizar o trabalho dos sacerdotes, e por outro lado, o trabalho dos levitas. Ambos são necessários. Por um lado, você deve participar do serviço espiritual, por outro lado, você também deve participar dos afazeres práticos. Estevão e alguns irmãos estavam no trabalho de servir as mesas. Este é o serviço dos diáconos, o trabalho dos levitas. Quando os discípulos distribuíam os pães, recolhendo depois 12 cestos, e, noutra ocasião, 7 cestos, dos pedaços que sobejaram, estavam realizando a tarefa dos diáconos. A responsabilidade de Judas pela bolsa era principalmente o dever dos diáconos. O Senhor Jesus, no poço de Sicar, enviou seus discípulos a comprar alimentos. Isso também era trabalho dos diáconos. Todas essas coisas ocupam uma grande parte do serviço cristão, e este tipo de serviço é o que todos, na igreja, devem aprender adequadamente diante de Deus. Ajudando nos serviços domésticos. Creio que posso dar aqui uma sugestão. Peço a atenção especial dos irmãos e irmãs. Há muitos irmãos e irmãs que têm tempo livre. Também há irmãs que não têm tempo para nada em seus lares, têm de cozinhar, cuidar das crianças, etc. Por que não deixar que alguns irmãos, no serviço dos levitas, se levantem para assumir alguma responsabilidade nesta questão, arranjando alguém que vá à casa do irmão ou da irmã para ajudá-los? Os irmãos responsáveis podem dizer-lhes: há entre nós 2 irmãs que ajudarão vocês a lavar roupa 2 horas por semana. Este também é um trabalho dos levitas. No tempo de Atos, as viúvas gregas foram esquecidas na distribuição diária, e houve murmúrios. Isto era a igreja. Ainda que não fosse algo espiritual, mas um assunto prático, mesmo assim precisava ser feito. 12 itens de afazeres práticos. Há muitos afazeres práticos no serviço da igreja, que podemos considerar diante do Senhor. 1. O trabalho da limpeza. 2. As arrumações e a indicação no local de reuniões. 3. A necessidade de um grupo de irmãos e irmãs que cuidam do partir do pão e do batismo. Alguns precisam ser responsáveis pelo pão e pelo cálice para a mesa do Senhor. O batismo também requer que alguns se encarreguem de ajudar as pessoas que vão ser batizadas, no descer e no subir, na troca de roupas, etc. Todos eles precisam ser treinados. 4. Cuidar dos irmãos pobres entre nós. 5. Ajudar os pobres dentre os incrédulos. No caso de enchentes ou incêndios, a igreja deve lembrar-se deles. 6. Hospedar os irmãos que vêm de fora e despedir-se dos que vão. 7. A contabilidade. 8. A responsabilidade pela hospedagem. 9. Tarefas do escritório da igreja. 10. Os responsáveis pelo transporte. Nos lugares onde existem automóveis ou transportes coletivos, é necessário que alguns se encarreguem do assunto. 11. Deve haver alguns que cuidem da correspondência que entra e da que sai. 12. Até este ponto, ainda nada temos para a grande maioria dos irmãos e irmãs fazerem. Portanto, creio que talvez possam ser usados no ajudar os irmãos e irmãs pobres em seus afazeres domésticos, como lavar, costurar roupas, etc. Espero sempre que cada irmão e irmã leve uma carga nos afazeres da igreja. Jamais se deve permitir que alguns estejam ativos, e outros não. O serviço da igreja é sempre para o todo. Se, em nosso meio, há alguns irmãos e irmãs que têm tempo livre, seria bom que ajudassem os outros irmãos e irmãs nos afazeres domésticos. Cada semana você vai à casa de um irmão ou irmã diferente e faz algumas coisas variadas para eles. Principalmente as irmãs que são donas de casa, que têm dinheiro e boa posição, seria bom se fossem à casa de algum irmão ou irmã para lavar e costurar algumas roupas. Elas não devem ter pessoas trabalhando para si, enquanto nada fazem por outrem. Se estiverem prontas a ir às casas dos irmãos e irmãs pobres, e ajudá-los em algum trabalho, com suas próprias mãos, haverão de parecer cristãs. Todas essas coisas se relacionam ao lado prático do serviço da igreja.
Quanto a este princípio, precisamos estar claros diante de Deus. Todos os irmãos e irmãs devem participar do serviço espiritual e também do serviço prático. Quer seja muito ou pouco, sempre espere que todos trabalhem, e que o façam com toda a sua força. Se esta questão puder ser organizada adequadamente, ela levará a igreja a progredir passo a passo nos serviços. Irmãos, permitam-me dizer novamente, vocês precisam ver que a responsabilidade que lhes cabe é muito grande, devem estar muito ocupados, têm de trabalhar a tal ponto, até que introduzam todos os irmãos e irmãs nesse estágio. Quando todos os irmãos e irmãs vierem e servirem juntos, a igreja local terá o seu fundamento. Quando outros virem tal situação, haverão de perceber que há uma igreja em nosso meio. Cada um de nós trabalha, cada um de nós tem parte na questão dos afazeres práticos, e cada um de nós tem parte nas coisas espirituais. Fazer com que todos os de um talento negociem. Gostaria de falar aqui aos irmãos responsáveis. Vocês têm um costume natural de usar somente os irmãos de 2 talentos. A história da igreja é sempre assim. Os de 5 talentos podem subir por si mesmos, não há necessidade de cuidar deles. Mas os de 1 talento são realmente difíceis de lidar, antes de falar em 2 frases, já se enterraram novamente. Os de 2 talentos são os mais fáceis de lidar, têm alguma habilidade, podem fazer as coisas bem feitas, e não enterram seus talentos. Mas, se em cada lugar, você puder somente usar os de 2 talentos, e não for capaz de usar os de 1 talento, já fracassou completamente. Já disse isto em Fuoshow, e também em Xangai, e hoje o repetirei novamente, quando temos a igreja. Ela existe quando todos os de 1 talento se levantam para participar do serviço da igreja, tanto do lado prático quanto do lado espiritual. Você não pode menear a cabeça dizendo, este irmão é inútil. Se disser que este e aquele são inúteis, acabou-se a igreja, você fracassou completamente. Se você crê que ele é inútil, então ele realmente será inútil. Você pode dizer-lhe que, segundo ele próprio, é de fato inútil, mas que o Senhor lhe deu 1 talento e quer que todos os possuidores de 1 talento saiam e negociem. O Senhor pode usá-los. Se você não pode usar os de 1 talento, isso prova que, perante o Senhor, você não pode ser um líder. É preciso usar todos os irmãos e irmãs que são inúteis. Isso é trabalho dos irmãos cooperadores. Os irmãos cooperadores não só devem usar os irmãos úteis, como também devem fazer com que os irmãos inúteis se tornem úteis. O princípio básico é que o Senhor jamais deu a alguém menos de 1 talento. Na casa do Senhor, nenhum servo pode desculpar-se, dizendo que não lhe foi dado talento algum. Gostaria de que todos vocês soubessem isto. Diante de Deus, todos os seus filhos são servos. Se filhos, então servos. Ou, em outras palavras, se membros, então dons, se membros, então ministros. Se pensamos que alguém a quem o Senhor não pode usar, realmente não conhecemos a graça de Deus. Precisamos conhecê-la tão integralmente, de modo que, quando Deus chamar alguém de servo, jamais nos levantemos para dizer que ele não o é. Hoje, se você fizer a escolha, talvez possa apenas juntar 3 ou 4 pessoas em toda a igreja. Mas Deus disse que todos são servos. Se Deus disse assim, devemos permitir que eles sirvam. Irmãos e irmãs, de agora em diante, se temos ou não um caminho em nosso trabalho, e se este caminho será ou não bem-sucedido, isso depende daquilo que dizemos hoje diante do Senhor, daquilo que dizemos sobre o nosso trabalho. Há somente alguns que trabalham? Há vários que são dotados de maneira especial realizando o trabalho? Ou todos os servos do Senhor têm uma parte nele, e toda a igreja serve? Nisto consiste todo o problema. Se este problema não puder ser resolvido, não existe coisa alguma. O corpo de Cristo é vivo. O corpo de Cristo não é uma doutrina, é algo vivo. Todos devemos aprender isso, somente quando cada membro funciona, é que temos o corpo de Cristo. Quando cada membro está funcionando, então temos a igreja. Hoje, o problema está em nossas mãos. Herdamos o sistema sacerdotal do catolicismo romano, herdamos o sistema pastoral do protestantismo,
E, até no dia de hoje, se formos descuidados, aparecerá um certo tipo de sistema intermediário, diante de Deus. Alguns de nós cuidarão de todos os problemas do seu serviço. Simplesmente pregar o corpo de Cristo é inútil, precisamos permitir que ele trabalhe e demonstre suas funções. Uma vez que seja o corpo de Cristo, você não precisa temer que lhe faltem as funções, sendo o corpo de Cristo, pode depositar sua fé nele. O Senhor quer que todo membro, em cada localidade, se levante e sirva. Deus foi além de nós. De acordo com a minha correspondência, creio que estou certo ao dizer que o tempo chegou. As cartas que recebi de diferentes lugares e as notícias que ouvi de todos os cantos mostram que hoje, em cada lugar, todos estão prontos a despertar para o serviço. Deus foi além de nós, precisamos seguir em frente. Não é meu desejo que um irmão sequer dentre nós saia e fracasse no conduzir os irmãos e irmãs ao serviço, substituindo-os. Espero que, quando for a determinado lugar, no princípio você leve 8 ou 10 a servirem, e, então, após determinado tempo, eles mesmos levem 60, 80, ou 100 a servirem naquele lugar. Então, em uma segunda visita, você verá 1.000 ou 2.000 pessoas servindo ali. Isso está correto. Se você precisa usar os de 5 talentos para abafarem os de 2 talentos, e os de 2 talentos para abafarem os de 1 talento, permita-me dizer-lhe que você não é o servo do Senhor. Se precisa usar os de 5 talentos para substituírem os de 2 talentos, e os de 2 talentos para substituírem os de 1 talento, você não é o servo do Senhor. Deve fazer com que todos os de 5 talentos sirvam, com que todos os de 2 talentos sirvam, não apenas isso, você deve fazer também com que todos os de 1 talento sirvam. Aos que você pensa ser inúteis, você também deve fazê-los servir. Assim a igreja gloriosa aparecerá. Preferiria ver em Fuoshow todos aqueles simples aldeões servindo, a ver 3 ou 4 ilustres pregadores. Não aprecio os ilustres, prefiro os de 1 talento. Se o Senhor for gracioso para conosco, poderá dar-nos mais pessoas como Paulo e Pedro. Mas o Senhor não tem agido assim. Todo o mundo está cheio de irmãos e irmãs que possuem 1 talento. Que faremos com tais pessoas? Onde colocá-las? Neste treinamento, aqui, no monte, se Deus realmente tratar com o nosso ego e com o nosso trabalho, a tal ponto que possamos sair e prover um caminho em que todos os de 1 talento sirvam, então a igreja, pela primeira vez, verá o que é o amor fraternal, e Filadélfia aparecerá. Apocalipse 3, 7-13. 4. Serviço de todo o corpo e a autoridade. Hoje, não precisamos apenas do governo do alto, mas também do amor fraternal. Creio na autoridade e creio também no amor fraternal. Sem a autoridade, a igreja não pode prosseguir. Guardaste a minha palavra, isso é autoridade. E não negaste o meu nome, isso também é autoridade. Apocalipse 3:8. Filadélfia tinha esses 2 tipos de autoridade. Entretanto, a própria Filadélfia é o amor fraternal. Todos os irmãos se levantaram e serviram em amor. Quando chegar tal dia, começaremos a conhecer o que é a igreja. Caso contrário, se a condição atual continuar, estaremos ainda agarrados à cauda do catolicismo romano e do protestantismo, não saberemos o que vem a ser a fraternidade de Filadélfia, e não saberemos o que é a autoridade da igreja. 2 caminhos: dom e autoridade. Hoje, creio que esses 2 caminhos estão claramente colocados diante de nós. Se, em nosso meio, o Senhor puder realmente quebrar-nos, o caminho que tivemos há 10, 20 ou 30 anos será completamente invertido. A sua concepção não pode ser a mesma de antes, tem de ser quebrada e destruída. Em primeiro lugar, você não deve usar um irmão por considerá-lo útil ou deixá-lo de lado por julgá-lo inútil. Na igreja, não deve haver membro algum que seja marginalizado. Esse não é o caminho que o Senhor tomou. Hoje, para restaurar o seu testemunho, o Senhor deve fazer com que todos os de 1 talento se levantem. Todos os que pertencem ao Senhor são membros do corpo. Todos precisam levantar-se, todos precisam funcionar. Se tal ocorrer, você verá uma igreja. Hoje, enquanto você está aqui no monte e olha em derredor, quase precisa dizer,
onde está a igreja? Onde está Cristo? Parece que o Senhor não está aqui, nem tampouco a igreja. Eu repito, quando você se for, nunca despreze os de um talento, jamais os substitua, nem os abafe. Você precisa acreditar neles, fazendo de coração. Tem de fazê-los trabalhar. Se Deus está em paz quando lhes pede que sejam servos, você também deverá estar em paz quando fizer o mesmo. Em segundo lugar, na igreja, não estamos com medo de suas atividades carnais. Estes dois caminhos têm de ser estabelecidos na igreja, dom e autoridade. Todos os de um talento devem levantar-se para servir, trabalhar e frutificar. Vocês podem perguntar, se os de um talento se levantarem com sua carne, que devemos fazer? Deixem-me dizer-lhes que a carne precisa ser tratada, e a maneira de tratá-la é o uso da autoridade. A autoridade representa Deus. Estas duas coisas são inteiramente distintas, dom é dom, e autoridade é autoridade. Os de um talento devem usar seus dons. Agora, com os que são carnais, você deve usar autoridade. Se um irmão introduz a carne enquanto trabalha, você precisa dizer-lhe, irmão, não adianta. Você não pode trazer isto para dentro. Esta atitude está errada. Não permitimos que você a tenha. Falando-lhe dessa maneira, em seguida ele irá para casa. Não fará coisa alguma novamente. Então você deverá visitá-lo e dizer-lhe que isto também de nada adiantará, e que ele ainda precisa realizar o serviço. Embora a carne se intrometa novamente, ainda deve deixar-lhe realizar o serviço, mas precisa dizer-lhe novamente, isto você deve fazer, mas aquilo não permitiremos que você faça. Use sempre a autoridade para tratar com ele. Esta é uma tentação muito grande. Assim que o Senhor usa os de um talento, sua carne imediatamente se introduzirá, a carne e o único talento estão unidos. Precisamos rejeitar a carne, mas temos de usar aquele único talento. A condição de hoje é, nós enterramos a carne, eles enterram o único talento, e a igreja nada tem. Isso não pode continuar assim. Temos de usar a autoridade para tratar com a carne, mas também precisamos pedir-lhes que manifestem o talento. Talvez digam, se eu trabalhar, de nada adiantará, e se não trabalhar, de nada adiantará também, portanto o que devo fazer? Você deverá dizer-lhes, de fato, se você trabalhar, isso estará errado, porque você introduz a carne, mas se não trabalhar, isso também estará errado, porque você enterra o talento. O talento deve ser introduzido, mas a carne não. Se, na igreja, a autoridade puder ser preservada, e as funções de todos os membros introduzidas, você verá uma igreja gloriosa na terra, e o caminho da restauração será fácil. Não sei quantos dias mais o Senhor colocou diante de nós. Creio que nosso caminho ficará cada vez mais claro. Precisamos dedicar todos os nossos pensamentos e toda a nossa força, de modo que todos os irmãos e irmãs possam levantar-se e servir. Quando este tempo chegar, a igreja começará, e o Senhor voltará. Que o Senhor seja misericordioso e gracioso para conosco, de modo a podermos ser bem-sucedidos. Extraído do livro Palestras Adicionais sobre a Vida da Igreja. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.